Raquel costumava caminhar pelas ruas de sua pequena vila com um sorriso no rosto. Era conhecida por sua bondade e dedicação à comunidade, sempre pronta para ajudar os vizinhos e servir a sua família com alegria. Sua vida parecia tranquila e estável, até que tudo mudou de forma inesperada. Sua melhor amiga, Sara, era alguém com quem Raquel compartilhava todos os momentos, segredos e sonhos. Elas cresceram juntas, confiando uma na outra como irmãs. No entanto, sem que Raquel pudesse imaginar, a inveja e o orgulho começaram a brotar no coração de Sara. Esses sentimentos cresceram até que um dia Sara espalhou mentiras sobre Raquel, difamando-a entre os aldeões. As fofocas maliciosas se espalharam rapidamente, e a reputação de Raquel foi profundamente manchada. A traição atingiu Raquel como uma tempestade inesperada. O que antes era um sentimento de segurança em sua comunidade, agora se tornava desconfiança e isolamento. As pessoas com quem ela antes conversava com facilidade, agora a olhavam com cautela, algumas até sussurrando à medida que ela passava. Sua família também foi afetada, com seu pai perdendo oportunidades de trabalho por conta das suspeitas levantadas contra ela. Raquel não conseguia entender como alguém tão próximo, alguém em quem confiava cegamente, pôde agir com tanta crueldade. No início, ela chorava todas as noites, tentando encontrar explicações para o que havia acontecido. Mas com o passar do tempo, as lágrimas foram se transformando em um sentimento mais amargo: raiva. Ela desejava que Sara sentisse a mesma dor que ela estava enfrentando. O coração de Raquel, antes cheio de amor, agora estava pesado de mágoa. Raquel já não suportava o peso que carregava. Cada dia parecia mais difícil do que o anterior, e a amargura começava a dominar seus pensamentos. As palavras de Sara ainda ecoavam em sua mente, e a forma como a comunidade havia acreditado nas mentiras a deixava ressentida. Sentindo-se perdida e sem saber a quem recorrer, ela decidiu buscar o conselho do ancião da vila. O ancião era conhecido por sua sabedoria e paciência. Muitos aldeões procuravam-no para ouvir suas palavras de conforto e suas orientações, sempre fundamentadas nas Escrituras. Embora Raquel não soubesse ao certo o que esperava encontrar, ela sentia que conversar com ele poderia lhe trazer alguma paz. Quando ela chegou à casa simples do ancião, ele a recebeu com um sorriso gentil. Ao ver o semblante angustiado de Raquel, ele logo soube que seu coração estava pesado. Sentado sob a sombra de uma grande oliveira, Raquel contou tudo o que havia acontecido, desde a traição de Sara até o impacto que aquilo teve em sua vida. Depois de ouvi-la atentamente, o ancião falou com a voz serena: Raquel, entendo sua dor. O perdão pode parecer impossível em momentos como este, mas lembre-se da parábola do filho pródigo. Assim como o pai recebeu de volta o filho arrependido, nós também devemos aprender a perdoar, pois o perdão é um ato de amor e cura. Raquel, ainda magoada, ouviu suas palavras, mas sentiu que não estava pronta para perdoar. As palavras do ancião ficaram ecoando na mente de Raquel nos dias que se seguiram. O perdão era algo que ela conhecia dos ensinamentos das Escrituras, mas agora, na sua própria vida, parecia impossível de aplicar. A dor que sentia era tão profunda que apenas pensar em Sara a fazia reviver toda a angústia. Raquel começou a se isolar ainda mais. Ela evitava sair de casa e, quando precisava ir à vila, tentava não cruzar o caminho de ninguém. Os olhares desconfiados dos aldeões continuavam a pesar sobre ela. Cada conversa sussurrada parecia carregar consigo mais julgamentos. Mesmo nas reuniões da sinagoga, Raquel não conseguia mais se concentrar nas orações, sentindo-se cada vez mais distante de Deus. O conflito dentro dela era evidente. De um lado, a raiva e o ressentimento que sentia por Sara a dominavam,
e de outro, a lembrança do que o ancião dissera sobre o perdão não a deixava em paz. Quanto mais Raquel tentava se livrar desses sentimentos, mais eles pareciam enraizar-se em seu coração. Como posso perdoar alguém que me causou tanto mal? Pensava Raquel. Ela destruiu minha reputação e prejudicou minha família. Como seria possível simplesmente esquecer o que ela fez? Esses pensamentos ocupavam sua mente constantemente, tirando-lhe a paz e tornando-a uma prisioneira da mágoa. Raquel sabia que sua fé em Deus estava sendo afetada por essa escuridão que crescia dentro dela. Sua relação com o divino, antes tão forte, agora parecia distante, quase inatingível. Apesar de tudo, algo dentro de Raquel a impulsionava a continuar buscando uma solução. Mesmo que ainda não soubesse como, ela sentia que precisava encontrar uma forma de libertar seu coração dessa dor. Enquanto Raquel lutava contra seus sentimentos, Sara também enfrentava suas próprias batalhas. Desde o momento em que espalhou as mentiras sobre Raquel, o peso da culpa começou a crescer em seu coração. No início, Sara tentava justificar suas ações, dizendo a si mesma que Raquel merecia, que era apenas uma forma de colocar sua amiga no lugar. Mas, com o passar do tempo, ela percebeu o erro grave que cometera. Sara observava de longe o isolamento de Raquel e as consequências das suas palavras. O remorso que sentia era insuportável. As mentiras que ela havia contado já não lhe traziam nenhum alívio. Ao contrário, tornaram-se uma fonte de dor, corroendo sua consciência. Cada vez que ela via Raquel passar pela vila, com a cabeça baixa e o semblante triste, sentia uma pontada de culpa. Certa noite, Sara não conseguiu mais dormir. Em seu quarto, sozinha, ela se ajoelhou e pela primeira vez orou com sinceridade. Senhor, o que fiz foi errado. Meu coração estava cheio de inveja e orgulho. Agora estou tão perdida quanto Raquel. Como posso consertar isso? Como posso pedir perdão por algo tão horrível? As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto ela reconhecia o quanto havia prejudicado não apenas Raquel, mas a si mesma. Sabia que não seria fácil, mas decidiu que precisava fazer o que era certo, pedir perdão, mesmo que Raquel não a aceitasse de volta. Algumas semanas depois, a vila organizou um evento comunitário para ajudar os mais necessitados. Era uma tradição antiga, onde todos contribuíam com comida, roupas e ajuda para aqueles que estavam passando por dificuldades. Embora Raquel estivesse relutante em participar, sua mãe a encorajou a ir, lembrando-lhe que, mesmo em tempos de dor, servir aos outros trazia paz ao coração. Raquel chegou ao evento com cautela, mantendo-se à margem. Ela observava as pessoas interagindo, mas ainda se sentia distante. Seu olhar vagou pela multidão até que, de repente, ela viu Sara. O coração de Raquel acelerou. Era a primeira vez que as duas estavam tão próximas desde a traição. Sara, por sua vez, também notou a presença de Raquel. Sabia que aquele era o momento que vinha adiando por medo. Sentiu suas mãos tremerem e sua garganta secar. Mas, movida pelo arrependimento e pela força da oração, ela sabia o que precisava fazer. Com passos hesitantes, Sara caminhou até Raquel. Quando se encontraram, os olhares das duas se cruzaram e a tensão entre elas era palpável. As pessoas ao redor começaram a perceber, mas o silêncio foi quebrado por Sara, que, com lágrimas nos olhos, falou: Raquel, eu cometi um erro terrível. Mentir sobre você foi a coisa mais cruel que já fiz e me arrependo profundamente. Eu sei que não mereço seu perdão, mas estou aqui, diante de todos, para pedir perdão. Raquel sentiu um turbilhão de emoções. A raiva que ainda carregava, misturada com a lembrança das palavras do ancião, a deixou confusa. Ela sabia que a decisão que tomaria ali mudaria tudo. Em silêncio, orou, pedindo forças a Deus para fazer o que era certo. A sala ficou em silêncio, enquanto Raquel olhava nos olhos de Sara, que esperava ansiosamente por uma resposta.
Raquel podia sentir a dor no coração da amiga, mas também sua sinceridade. O peso da mágoa que carregava parecia insuportável, e mesmo assim, uma pequena luz começou a brilhar dentro dela. Eu não sei como posso esquecer o que você fez, Raquel finalmente disse, a voz trêmula. Mas eu também não quero viver assim, presa à mágoa e à raiva. A verdade é que essa dor me isolou, e eu não posso deixar que isso continue a dominar minha vida. As palavras de Raquel foram como um bálsamo para o coração de Sara. Com um profundo suspiro, Raquel completou: Eu te perdoo, Sara. Assim que essas palavras deixaram seus lábios, um peso imenso pareceu se levantar de seu coração. O ato de perdoar não a fez esquecer o que havia acontecido, mas trouxe uma onda de liberdade que ela não conhecia. Ela finalmente se sentia em paz. Sara caiu em lágrimas, agradecida, e as duas se abraçaram, enquanto os aldeões, emocionados, aplaudiam. Obrigada, Raquel. Obrigada por me dar outra chance, disse Sara com a voz embargada. Naquele momento, as duas amigas perceberam que o perdão não era apenas um ato de bondade, mas um ato de amor que trazia cura para ambas. O evento comunitário se transformou em um momento de celebração, onde todos se uniram em oração, agradecendo a Deus pela reconciliação. Após o emocionante reencontro e a reconciliação, Raquel e Sara começaram a reconstruir sua amizade lentamente. O perdão foi apenas o primeiro passo. Agora, elas precisavam trabalhar para restaurar a confiança que havia sido abalada. Nos dias que se seguiram, as duas se encontraram frequentemente. Conversas que antes eram carregadas de tensão, agora se transformavam em risadas e histórias compartilhadas. Embora ainda houvesse momentos de hesitação, o amor que sempre tivera uma base sólida começou a ressurgir. Ambas estavam determinadas a não deixar que o passado as separasse novamente. Durante uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam pelo campo, Raquel perguntou a Sara sobre o que a levara a espalhar as mentiras. Com sinceridade, Sara explicou: Na verdade, eu estava com ciúmes. Eu vi você sendo admirada por todos, e isso fez meu coração se encher de insegurança. Mas agora eu sei que a verdadeira amizade não se baseia em competição. Raquel ouviu atentamente, compreendendo que todos somos suscetíveis a falhas e inseguranças. Eu também cometi erros, Sara, respondeu Raquel. Mas o importante é que estamos aqui agora, dispostas a aprender e a crescer juntas. Com o tempo, a amizade das duas se fortaleceu. Elas começaram a trabalhar em projetos comunitários juntas, ajudando a unir a vila e a reconstruir o que havia sido perdido. A comunidade, inspirada pela nova dinâmica entre Raquel e Sara, começou a ver a importância do perdão e da reconciliação. O amor e a amizade renovados eram uma luz na vila, mostrando que mesmo em meio a traições, é possível recomeçar e curar feridas. Assim, a história de Raquel e Sara nos lembra que o perdão é uma escolha que pode transformar vidas. Se você se sentiu tocado por essa história e deseja mais narrativas inspiradoras, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Juntos, podemos espalhar a mensagem do amor e do perdão, um coração de cada vez.